Quem achou aí Salmo 124? Dá um amém assim bem forte. Eu saber que você achou. Só eu que não achei. Estou achando. Aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Pai, por esse tempo, pelo privilégio, Pai, de estarmos diante dessa mesa, Pai. Essa mesa da comunhão que é permitida através do sacrifício na cruz, da reconciliação que foi permitida através desse sangue vertido, por podermos estar aqui, Pai, cultuar o Seu nome, podemos estar aqui, Pai, cantar louvores, Pai, compartilharmos dessa palavra que edifica, que consola, que exorta e que nos traz libertação. Obrigado, Pai, obrigado pela noite e pelo culto de hoje, por nós que podemos, Pai, aqui estar recebendo dessas sementes do Evangelho, Pai, e que tanto tem transformado as nossas vidas e o nosso ser para a glória do Teu nome. Seja assim, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação, Pai, que traz confusão sobre mente, toda a dispersão, Pai, todo sono, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar esse momento, Pai, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, Pai. E aqui nós declaramos a Tua vida abundante sobre famílias nesse ambiente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos dizem amém, glória a Deus, irmão. Bom, Salmo 124, aliás, Salmo de 120 a 134 são os salmos de romagem, aqueles salmos que eles iam cantando para as festas que tinha em Jerusalém, e em romagem eles iam salmodiando as festas judaicas. O salmo também é um salmo 124, um salmo de romagem. E não tem como eu não citar, irmão, o Salmo 124, após a semana que nós tivemos, o grande livramento que nós tivemos. Alguns sabem aqui de um acidente que nós tivemos na estrada, um caminhão desses de iluminação pública, né, que carrega aquelas... Ele rodou, ali estava chovendo muito na Via Lagos, e ele rodou e veio em cima da gente, em cima do nosso carro, e nós vimos a mão do Senhor nos guardando. O título dessa mensagem hoje é Aquele que nos guarda. E eu posso te garantir, Salmo 121, um pouquinho antes aí, aquele que te guarda não dorme, aquele que guarda a tua saída e a tua entrada. O que é isso, pastor? É o cotidiano da sua vida, você saindo, entrando da sua casa. Não é aquele que te guarda em momentos que nós vimos, aquilo que é, como nesse caso, por exemplo, não. A mão do Senhor te guarda a todo momento, na tua saída e na tua entrada. Ela está sobre você, no seu dia, no seu cotidiano, coisas que você nem percebe, essa mão está te guardando. Ela está te livrando. Ela está sobre você. Ela está sobre os seus. Isso é uma verdade. E logo no início de todos esses salmos aqui de romagem, nós vamos ver eles trazendo aos inários, né, os louvores, as músicas, exatamente gratidão por isso. Pelo Senhor que continua a nos guardar, nos salvar, mesmo quando o exército do outro lado é muito maior, mesmo quando a circunstância é mais difícil. E ele vai falar, o Senhor nos fez escapar daqui também. Vai dizer um pouquinho mais na frente, no Salmo 126, por exemplo, que ele está ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Aqueles que confiam no Senhor, ele está ali, ele está nos guardando. Agora, é muito importante que eu e você também venhamos a perceber, irmão, que quando ele fala isso, ele fala, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte do justo. Logo depois, embaixo, nessa oração, ele está falando aos bons e aos retos de coração. O Senhor guarda os seus. Isso é muito importante de ser lembrado. E o amor de Deus, pastor, não, o amor de Deus é para todos. Nada pode nos separar desse amor. Agora, a aliança com esse sangue, a aliança com esse Deus, dizer, ele é meu, sou do meu amado e ele é meu, dizer que somos dele, somos o seu povo, isso é uma outra coisa. Amém ou não amém? Quem está comigo aí? É ser perfeito, pastor? Não, não é ser perfeito, é se dobrar diante da vontade dele, é reconhecer que é melhor a vontade dele. É quando a gente errar, nós voltarmos e corrigirmos o nosso erro, nós sabermos que nós temos alguém ou a quem nos recorrer num pedido de perdão.
Isso é ser parte desse corpo. Isso é ter uma aliança com Ele. E a esses Ele está garantindo: eu os guardo, eu os livro. Essa destra vai com você. Ela está com você. Bom, logo... A Siri adora pregar. Desliga isso. Salmo 124, nos primeiros versículos, 1 a 3. Vamos ler juntos aqui, só os primeiros 3. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos terias engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui, irmão, ele está fazendo uma referência das várias situações que o povo sofreu, das várias situações que eles enfrentaram, que eles passaram na história de Israel, e nas quais o povo foi guardado, o povo não foi destruído. As ameaças pareciam ser fatais, porém não foram concretizadas, como na minha e na sua vida. Ameaças que pareciam ser fatais, portas que pareciam que não iam se abrir mais. Situações que nós vivemos que parecia que ali acabou. Como eles, grande exército vindo contra, mas que eles viram essa boa mão os livrar. Antes de eu falar dele começar em gratidão, logo no início desse salmo, e ser o ponto forte, ser a gratidão ao Senhor, eu queria só abrir uma janela contigo muito rápido. Você já percebeu que para murmurar não precisa de ninguém dar um empurrãozinho? Já percebeu? Para murmurar não precisa, irmão, para nós murmurarmos, não precisa de ninguém dar uma força. Para você, naturalmente, a murmuração já vem aos nossos lábios, sim ou não? E eu e você, talvez, no decorrer da nossa vida, nós ainda não percebemos o quanto isso é perigoso. Ainda não percebemos o quanto isso é sério diante dos olhos de Deus. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios, no capítulo 10. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 8. 1 Coríntios 10, 8. Está escrito assim, antes de eu ler, só para você entender, Paulo aqui ele tá dando exemplos sobre a história de Israel, sobre os pais, os que vieram primeiro, e ele está escrevendo aos Coríntios, amém ou não amém? E a gente vai aproveitar o conselho que ele está dando para os Coríntios, os mais aí experientes, os mais sábios vão aproveitar, aliás, os mais sábios aproveitam os conselhos da Bíblia, não é, amém? Então, ele está dando um conselho falando de exemplos da história daqueles que vieram primeiro, da história de Israel. E, irmão, não sei se você vai entender o que eu estou te falando, mas olha só, presta atenção. Ele coloca a murmuração na mesma prateleira da idolatria, na mesma prateleira da imoralidade sexual. Às vezes parece que se a gente falar de imoralidade sexual, você vai... mas aquele homem, aquela mulher, isso é muito profundo, isso é muito grave. E a gente às vezes não dá a mesma gravidade para a murmuração, e que ele está colocando na mesma prateleira. Olha o que ele vai falar desses exemplos a partir versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para dividir-se. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Olha os exemplos que ele está dando. E nessa mesma leva ele está falando: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Olha como que é séria a murmuração que sai da nossa boca, irmão, todo dia. E nós reclamamos, e nós estamos ali e queremos falar mal, irmão, Números capítulo 14, 16 ali, numa leva, ele vai conectar a murmuração com incredulidade e rebelião a Deus.
toda vez que você murmura, isso reflete uma incredulidade e uma rebelião contra o próprio Deus. Eu não sei se alguém já te falou isso um dia, se você já percebeu, mas toda vez que você está murmurando, tem uma aliança que aos poucos está sendo quebrada com essa mesa aqui, com esse sangue aqui. Rebelião contra o próprio Deus, irmão. Então, em nome de Jesus, esse momento aqui vai passar. Nós vamos celebrar aqui por fazermos parte dessa mesa. Amanhã tem os seus afazeres e talvez você esqueça 70% dessa palavra aqui de hoje. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha te lembrar todas as vezes que a sua boca pensar em murmurar nessa palavra aqui, nesse momento aqui, em nome de Jesus. Para que ele está dizendo, aqueles que caíram, é cair como alguém que caiu nessas outras vertentes, imoralidade. Amém ou não amém? Uma janela só para a gente ter uma compreensão e a gente falar com um pouco mais de autoridade também sobre a gratidão. Se para murmurar não precisa de ninguém ajudar, se para murmurar não precisa de forcinha nenhuma, para sermos gratos, poxa, a gente tem sempre que alguém falar, amém ou amém? Gratos a Deus por livramentos que a gente nem sabe que aconteceu no dia de hoje. Você não sabe. E o Senhor estava te livrando. Mas às vezes nós não somos gratos. Aí quando o irmão fala de uma experiência dele, como ele está trazendo essa experiência que é passada, isso naturalmente desperta em nós. Opa, eu também estou me lembrando de algo aqui. Eu acordei hoje até questionando algumas coisas, indignado com algumas coisas. Mas calma aí, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. Calma aí, eu tenho motivos para ser grato. Amém ou não amém? Então, ele está aqui agitando a gratidão no meu interior e no seu interior, quando ele começa falando assim, acompanha comigo. Se não fosse o Senhor que esteve aonde? Fala bem forte. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se não fosse o Senhor, eu te garanto, você não estaria sentado aí. Se não fosse o Senhor, posso te garantir, eu não estaria aqui pregando. Se não fosse o Senhor, não compartilharíamos do cálice que representa o sangue vertido naquela cruz. Se não fosse o Senhor, quando nós nos perdemos, e quando nós nos perdemos, nos entregamos ao que é mal, nos entregamos às distrações da vida. Se não fosse o Senhor, quando esses homens estavam cercados aqui por esses inimigos e eles pensando ali que seria o fim. Ou seja, se não fosse o Senhor, quando nós não estamos talvez cercados por um exército, mas nós estamos cercados por vários medos que nos paralisam. Medos diante de guerras que eu e você enfrentamos. Cada um sentamos aqui hoje, na noite de hoje, irmão, com uma guerra. Às vezes dentro do nosso lar, uma guerra espiritual, uma guerra em nos mantermos nessa mesa aqui, uma guerra com filhos, com parentes, com marido, com mulheres, uma guerra financeira, uma guerra que pode ser material, uma guerra que pode ser espiritual, com guerras. Se não fosse o Senhor, diante dos medos que nós temos diante dessas guerras, irmão, quando nós pensamos assim, eu cheguei no estágio final, aqui eu não consigo mais. Se não fosse o Senhor diante do nosso orgulho que destruiu ou quase destruiu o nosso casamento, se não fosse o Senhor me convencer do pecado e do juízo, se não fosse o Senhor me fazer recolher a minha insignificância e o caráter dele estar sobre o meu caráter, se não fosse o Senhor diante daquela enfermidade que bateu a porta, chegou até a mim e você, sem perguntar se nós sabemos lidar com ela ou sabemos passar por ela, mas veio. Se não fosse a destra forte do Senhor diante do luto que alcançou a minha e a sua casa,
sem pedir licença também, se não fosse o Espírito Santo a nos conduzir, a nos levantar diante daquela tristeza, e às vezes pessoas que foram cedo demais, se não fosse o braço forte do Senhor a nos colocar de pé novamente diante dessa batalha, a entendermos o ciclo da vida e fazermos ali gerar através de nós todos esses princípios que nós aprendemos com aqueles que se foram, se não fosse o Senhor a nos fazer entender, a dar sequência nas gerações, continuidade, nós não superaríamos esse luto, essa enfermidade, se não fosse o Senhor. Quando eu pensei jamais em me livrar das drogas, da promiscuidade, da mentira, porque todo mundo que caiu, irmão, na promiscuidade, todo mundo que caiu no vício das drogas, passou a ser um mentiroso, pode ter certeza, porque agora ele tem que mentir o que estava na conversa do celular, agora ele tem que mentir do lugar que ele estava, agora ele começa a mentir também, e sabe, eu vivi isso, e eu mesmo lá no mundão, eu nunca gostei de mentir, irmão. E quando eu comecei a mentir, eu falei, cara, um drogado, promíscuo, tudo bem, mas pô, eu virei um mentiroso. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, cara, eu estou virando outra pessoa, cara, porque o pecado nos deforma. Essa é a verdade. O pecado faz com que a gente olhe para a gente mesmo e veja o que você virou, cara. Você não é isso. Eu não reconheço mais, quando eu olho nesse espelho espiritual, eu não te reconheço mais. É a hora que a graça, a misericórdia do Senhor vai lá nos alcançar e limpar aquilo tudo que está sujo, cara. É a hora que essa graça aqui que nós falamos, se não fosse o Senhor, eu estaria ali ainda olhando naquele espelho, todo sujo, com aquele lamaçal de pecados, definhando na minha própria vida. Se não fosse o Senhor, cara. Se não fosse o Senhor. Nós sabemos das nossas sujeiras. Nós sabemos dos nossos pensamentos ruins, podres. Nós sabemos. Aí nós chegamos diante dele. Falamos, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero ser esse cara. Livra-me de mim mesmo. Esse sangue aqui, ó, tipificado aqui, né? Que foi naquela cruz. É derramado sobre nós, cara. E fala, você, filho, pode se assentar à mesa. Porque eu purifico todos os pecados. Se não fosse o Senhor, talvez eu e Maraísa não estaríamos aqui na noite de hoje, porque nós não vimos o acidente que nós sofremos. Isso é muito perigoso no acidente. É muito perigoso quando um carro muito pesado, igual aconteceu conosco, bate nas costas sem a gente ver, porque tem um movimento que ele se chama chicote, no pescoço faz assim, e isso quebra na hora. E nós estávamos exatamente assim, irmão, distraídos com o carro numa chuva muito forte. Quando nós vimos um barulho muito grande, o vidro quebrou na hora, o carro afundou todo na hora, e nós fomos impulsionados a uns 500 metros de onde nós batemos, sem fazer nada, assim, só escutou um barulho muito grande, com medo do gás cheio estourar na batida, não sei o que poderia acontecer, mas o mais perigoso é esse movimento, que nós estamos com o corpo mole, distraídos, e faz esse chicote. Nós vimos uma menina do SEI, aqui estão os nossos amigos, a Cris e o Felipe, suas filhas, e perdemos uma menina do SEI assim, num acidente de trânsito, pertinho dali da igreja de Cabo Frio. Nesse movimento, poderíamos não estar aqui, se não fosse o Senhor, se não fosse a sua destra. E você? E você? Olhando para trás aí, e se não fosse o Senhor?
o que você agora falaria? O que você pode falar sobre a sua vida com Ele? Sobre a sua família, seus filhos, seu casamento? Sobre a sua vida financeira? E se não fosse o Senhor? Algumas coisas estão ruins, mas se não fosse o Senhor? Pensa. Eu quero convidar você, irmão, a entrar no agito da gratidão do salmista Davi. Se não fosse o Senhor, ele vai dizer no verso 3, olha aí, se não fosse o Senhor, teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente de água. Agora, olha aqui para mim. Teria, mas não aconteceu. Teria é passado. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Lutas que já passaram. E preste atenção, irmão. Eu não estou falando que foram vencidas. Eu estou falando lutas que já passaram. Independente se teve vitória, se teve derrota, ele está dizendo, o Senhor os livrou, o Senhor protegeu. Eu não sei se teve vitória ou se teve derrota, mas a mão dele estava lá, estava te guardando. Você saiu dessa, você está aqui hoje sentado, você continua aqui compartilhando dessa mesa, desse pão, desse vinho. Ele te livrou. Se não fosse o Senhor, teriam. Ele está aqui agitando a gratidão desses que cantam esses hinários. Ele está agitando a minha e a sua gratidão aqui, nisso que a partir daí, olhar e ver o que o Senhor fez, a nossa fé, ela é aumentada, amém ou não amém? A nossa convicção, ela é fortalecida. Ele traz aqui à memória o que anima o povo de Israel a confiar em Deus nas guerras de hoje, nas guerras atuais. No momento que eu falo sobre isso aqui, você traz a reflexão sobre esse Deus que esteve na caminhada, na sua história, na história da sua família. Ao mesmo tempo, irmão, isso está trazendo um fortalecimento para a guerra de hoje, para as guerras atuais. Por quê? Porque você olha e vê o que ele já fez, o que ele é poderoso para fazer. Você olha e vê que até mesmo em momentos de guerras, que naquele momento foram de derrotas, a mão dele estava te guardando. Ela estava te levando adiante. Se na guerra que você enfrenta hoje, preste atenção nisso. Nós já passamos por algumas guerras na vida. Se na guerra que você, na dificuldade, na guerra que você enfrenta hoje, eu não sei se essa guerra ela é mais difícil, se ela é mais fácil, porque tem algumas guerras que são mais difíceis, amém ou não amém? Tem algumas guerras, elas são mais difíceis. Eu não sei se ela é o inimigo dessa guerra, se ele é mais forte, se ele é mais fraco da última guerra que você enfrentou, mas olha aqui para mim, tudo isso não é importante, ou não é o mais importante. O mais importante é se Deus está do nosso lado. Isso é o mais importante. Por quê? Abra aí comigo Romanos 8, 31. Romanos 8, 31 vai dizer assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, o mais importante é se Ele está do nosso lado. Se Ele estiver do nosso lado, não tem inimigo maior do que Ele. Não tem força maior do que a dele. Não tem nada, diz essa palavra, que possa interferir, que possa combater o que Ele já operou na minha e na sua vida. Amém ou não amém? É isso. Alguns irmãos estão no serviço e eu vi levantando, mas irmãos, eu estou vendo muitos irmãos levantando hoje, em nome de Jesus. Fica aí no seu lugar. E eu estou vendo, os irmãos estão levantando, pessoas que estão atrás, você está distraindo essas pessoas, tá?
no momento que nós compartilhamos essa palavra, talvez se a gente ler aqui, irmão, um livro de história, mas essa palavra ela é espiritual. Eu queria que você se atentasse a isso, em nome de Jesus, irmão. Tem famílias aqui hoje sedentas dessa água, desse pão. Tem pessoas aqui hoje que isso aqui vai fazer a diferença na vida dela, no casamento dela, na vida espiritual, na vida dela com Deus. Então, em nome de Jesus, é bem dinâmico, irmão. Para você ter ideia, esse tempo é bem dinâmico. A gente não passa aqui de 40 minutos. E eu sei que você pode aguentar aí, você pode, amém? Em nome de Jesus. Romanos 8, aí vamos abrir lá em Romanos então, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Abre aí comigo, Romanos 8, a partir do 31, que ele vai trazer essa palavra. Olha aqui comigo, irmão. Aqui, Paulo está trazendo as provas e a certeza do amor de Deus. Talvez as provas fazem a certeza desse amor ser enfraquecidos no meio do seu coração. Os mais experientes aqui já viveram isso, já passaram por isso. É enfraquecido, as nossas convicções são enfraquecidas. A convicção desse amor que Cristiano falou aqui, com os olhos brilhando, porque nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos o quanto somos amados quando nós reconhecemos quem nós somos, porque a gente sabe que a gente não é digno. E aí vem o amor incondicional. Então ele está falando aqui as provas e a certeza desse amor. Para quem? Para os filhos e herdeiros. Tem filho e herdeiro aí, em nome de Jesus? Para os filhos e herdeiros. Ele vai começar, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, irmão, se você pensa que Deus não se importa, ou que Deus não está agindo, ou que Deus está indiferente ao seu tempo de guerra, olha o que ele está dizendo no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, que é Jesus, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquele que, nesse sacrifício, fez possível a reconciliação, a minha e a sua com Deus. É Ele que está sentado à direita intercedendo. É Ele que continua operando. Quem pode intentar contra o que Ele já fez? Tenha certeza, irmão, que aquele que não poupou o seu filho único, se Ele não poupou o seu filho único, não, graciosamente vai dizer, não dará todas as outras coisas, não é qualquer desejo do nosso coração, mas tudo que nós precisamos nele, tudo que nós dependemos dele. Se ele já deu o mais importante, como que ele não vai dar todo o restante? Naquilo que nós mais precisamos, almejamos. Agora, para quem, pastor? Verso 36, como está escrito, por amor de ti, nós, olha para quem aí, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tá, geralmente você vê pregadores usando somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amam, amém? Mas só que carregando no texto, ele está falando de qualquer pessoa? Não. Ele está falando nós que somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem são os que se entregam a essa morte todos os dias? Aí levanta a mão bem alto assim. É isso que ele está falando. O que é isso, pastor? É todos os dias tomar a sua cruz e seguir os princípios e a verdade de Jesus.
é aquela perfeição, pastor. Não, não é aquela perfeição. A gente não consegue isso. Porém, estamos todos os dias crucificando a nossa carne mais uma vez nessa cruz. Todos os dias estão matando nossos desejos. Todos os dias naquilo que nós não conseguimos controlar, nós estamos: Senhor, me liberta de mim mesmo. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu errei, pequei contra ti. Eu confesso meu pecado, eu abandono meu pecado. Eu busco nele a força que eu preciso. É isso. Todos os dias entregues. Todos os dias os filhos, os herdeiros. Se não fosse o Senhor, jamais nos assentaríamos aqui na noite de hoje a essa mesa, a mesa que eu falei aqui do amor, do perdão, da graça, a mesa da salvação, no sangue do Cordeiro. Versos 4 e 5, acompanhem comigo, volta lá em Salmos. E as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bom, teríamos, primeiro, sido engolidos vivos. Se não por situações que nós vivemos no cotidiano da vida, pelo nosso próprio inimigo das nossas almas. Olha aqui, e quantas pessoas que você conhece que foram engolidos vivos? Vivos, estavam vivendo, mas estavam existindo. Não estavam vivendo a plenitude do que é ser feliz. Estavam ou estão existindo. Ou seja, engolidos vivos. Você olha, você vê, sabe? É diferente. Teve uma época nas igrejas que começaram a fazer um teatro, entre aspas, com um homem que entrava bêbado, lembra disso? Para ver como que os irmãos iam se portar diante daquele irmão ali com cheiro de cachaça, e entravam e tal. E é incrível, eu estava no louvor nesse dia, eu era um novo convertido, e hoje eles são pastores, o Everson e a Elaine estava cantando, e ela olhou para esse homem, e nós não sabíamos, ninguém sabia na igreja, um cara com um cabelão e fedendo muito a cachaça. Isso aconteceu na igreja. E ele chegou perto dela cantando. Aí ela ficou confusa assim, olhando para ele. E eu fiquei olhando assim, para ela, eu falei: o que ela está com uma cara estranha, ela está confusa. E eu fui, ele saiu, e logo acabou aquele período do louvor, entrou a oferta, e eu fui falar com ela: por que você ficou com aquela cara, olhando? Aí ela olhou para mim e falou assim: Jefferson, esse homem não é bêbado, esse homem é salvo. Aí eu: como assim? Será que eu estava salvo um tempo atrás? Não, Jefferson, estranho. Tem o Espírito Santo no olhar dele, cara, tem um brilho do Espírito Santo. Eu achei isso muito estranho. E logo após, ele veio e tirou aquela roupa que ele estava. Aí ela olhou para mim e falou: não falei? De longe ela falou assim, eu falei para mim mesmo: Senhor, eu quero ter essa sensibilidade, pai. Eu quero olhar no olho de alguém, por mais que ele esteja com outra roupa, saber, ali tem um salvo, ali tem alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ter essa sensibilidade, pai. Eu quero saber reconhecer os seus. Os perigos que aqui nesse salmo, aqui nessa parte, do teríamos sido engolidos vivos, ou as águas teriam sido nos imergido, o perigo das guerras que nós enfrentamos, materiais, espirituais ou físicas, e que eu e você continuamos, ainda nos dias de hoje, nós continuamos enfrentando isso, amém ou não amém? Sim, as águas aqui, preste atenção no que eu vou dizer para você, as águas, nessa parte aqui, que teriam submergido e matado e sufocado a todos, vai retratar essas grandes civilizações que tinham ali, né, que vinham contra eles em grandes exércitos, Babilônia, Síria, Egito, e tentavam inundar, invadir aquele espaço. Se não pela guerra, às vezes de forma cultural, pelo paganismo, pelo que traziam de cultura.
E isso pode submergir até você, irmão, que está dentro desse contexto de igreja. Isso pode matar, às vezes, toda uma comunidade de fé. Se não for, como ele disse aqui, se não for Deus do nosso lado, se não for Deus, nós vamos nos entregar às distrações da vida. Nós vamos perder essa sensibilidade ao qual eu falei, não só com outras pessoas, mas num estado mais grave, comigo mesmo, consigo mesmo. E nós não vamos começar a perceber o que tem entrado. Veja bem, culturalmente eles tentavam se entranhar na igreja, no povo, através das mulheres, com culturas pagãs. E isso aos poucos, irmãos, ia diluindo essa aliança aqui, ia diluindo os princípios. Eles deixavam de seguir alguma. Aí daqui a pouco não era um só Deus, mas virou o que era antigamente. São vários deuses, são várias direções. E eles, pouco a pouco, se tornavam idólatras. E foram muitas as vezes que Deus permitiu exércitos grandes entrando nessas cidades, justamente, irmão, por amor. Para eles perceberem que eles estavam indo para o caminho errado, amém ou não amém? E para eles voltarem a dependerem de Deus, voltarem os seus olhares novamente para Deus. Aqui, quando a gente chegou aqui hoje, você viu alguma arma apontada ali embaixo para você? Viu ou não? Quando a gente está aqui no culto agora, tem algum canhão ali na rua da frente apontado para cá? Não. Não tem um grande exército mirando armas para mim e para você. Agora, eu posso te garantir que assim como nesse tempo aqui, como essas águas que tentam nos submergir, existem armas ideológicas a todo minuto, a todo segundo, metralhando você. O seu celular, a cultura em que nós estamos envolvidos, a televisão, a cada segundo tem uma arma ideológica contra todos esses princípios aqui, todos esses preceitos. E se você não estiver ligado, irmão, você vai dançar a musiquinha do TikTok aí que exalta outras coisas, pode ter certeza. Eu vi um tempo atrás ministros de louvor nacional brincando com aquela música Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, que não sei o quê, e fazendo ainda reflexões para a vida e encaixando Deus naquela música lá do Acorda Pedrinho, Falei, cara, será não é possível. Essa pessoa não sabe quem é o Pedrinho dessa música e nem sabe qual é o campeonato que ele está falando. Tá lá, o povo perece por falta de conhecimento, de estar ligado na guerra que não tem armas apontadas, mas tem uma ideologia querendo sobrepor os princípios e a verdade de Deus. E aí homens que são referências, mulheres que são referências estão dançando TikTok aí, estão falando aí um Acorda Pedrinho da vida e ainda fazendo reflexões bíblicas com isso. Estamos distraídos. E ele está falando aqui, quase nos submergiu, quase nos matou. Porque isso mata, irmão. Isso mata toda uma geração. Mata. Porque quando nós falamos de referência, eu falei isso aqui com irmãos aqui essa semana. Quando nós estamos falando de referência, quantas pessoas não estão seguindo essa referência? E daquelas milhares que estão seguindo, quantas outras milhares e milhares não estão vindo atrás delas? Olha a nossa responsabilidade, irmão, quando nós nos desligamos, quando essas águas vêm e a gente vai junto com essas águas, com qualquer água aí, irmão, que vão causar morte, não só em nós, mas a partir de nós, que nós não queremos ser esses instrumentos, amém ou não amém? Para muitas outras gerações, inclusive para os nossos filhos, dentro da nossa casa. Aí, verso 6 e verso 7,
Ele vai dizer assim: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu. Meu irmão, os passarinheiros, como eram chamados, eles têm alguns métodos para caçar pássaros pequenos. Você sabe alguns deles? Bom, vou te dar aqui o principal. Comida. Amém? Se você está lá na sua varanda, você colocar um pouquinho de água doce lá, tiver um beija-flor por perto, ele vem, irmão. É colocar comida. Eles sabem desses métodos aqui para caçar esses pássaros pequenos, da mesma forma que Satanás tem os seus métodos para aprisionar a minha e a sua alma. Mesmo jeito. É a mesma coisa acontecendo. Agora, isso que leva esses pássaros a essa armadilha, a comida, na verdade, olha aqui para mim. O que leva o pássaro lá? É a comida? Não, é a fome. Porque pode ter comida, mas se ele não tiver fome, ele não vai lá. Ele não vai se arriscar a cair naquela armadilha. Então, cuidado para você, olha aqui para mim, é muito importante isso. Cuidado para você não ser conduzido e aprisionado por causa da fome momentânea. Porque nós vamos ter algumas fomes, irmãos, que não condizem com a fome que Deus quer. Isso é fato. Nós somos facilmente, olha aqui para mim, são os irmãos do louvor, eles vão subir, fiquem em paz. Olha aqui para mim, nós somos facilmente atraídos por fomes que não agradam a Deus. Amém ou não amém? E o pior é que, às vezes, nós vamos nos arriscar a entrar em alguma dessas armadilhas para alimentar essa fome. E quantos de nós aqui, achando que aquela armadilha eu já conheço, aquela armadilha está velha demais para me pegar, dá para eu ir ali rapidinho comer e sair. Quantos de vocês? Quantos? Eu, várias vezes. E quando nós fomos lá, acreditando nisso, fomos pegos. E o pior, irmão, às vezes, nós olhamos hoje, pessoas que ainda estão lá, e tem tanto tempo, tem tantos anos, numa fome momentânea, aprisionado, ainda naquele laço do passarinho, aquele laço do inimigo das nossas almas. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: ei, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então fique ligado, irmão, porque não existe descanso no mundo espiritual. A todo tempo isso está acontecendo. A todo tempo tem uma armadilha e você pensa que essa armadilha é velha e não vai te pegar, mas ela te pega. Quando você toca no que não é para tocar, ela te pega. E você sabe, você que já saiu de uma armadilha dessa pela graça e misericórdia de Deus, você sabe o que é estar lá. Você sabe o que é estar aprisionado ali, querer não estar ali, mas estar ali preso, sem forças. Tiago, capítulo 1, verso 13, 14, 15, ele fala que nós caímos nessa armadilha através da cobiça dos nossos olhos. A cobiça dos nossos olhos. Pastor, tem problema, estou em pecado, não posso participar dessa mesa de hoje se eu tenho uma fome dessa, que é carnal. Não. O problema não é a atração. O problema não é você passar e ver aquilo que você não poderia tocar. O problema é tocar. O problema é quando nós cedemos à tentação. Tiago vai falar, com isso concebemos o pecado em nós, e ele foi gerado e causou morte espiritual, irmão, por causa de uma fome
que nós poderíamos correr para o joelho no chão, poderíamos correr para um irmão, meu irmão, me ajuda em nome de Jesus, cara, eu estou nessa dificuldade, isso está acontecendo comigo. Quantos irmãos não venceram provações e tentações porque procuraram alguém? Porque correram para o joelho, antes de tudo, para o seu quarto em secreto, choraram com o Senhor e falaram: Senhor, me livra dessa vontade. Quantas vezes, ao invés de achar que o passarinheiro lá, a gaiola, era velhinha para você, que você já conhecia muito bem. Quantas vezes, irmãos, e quantas vezes nós somos o tempo todo cercados de muitos perigos, isso é uma verdade. E feliz é o pássaro que tem um libertador forte. Feliz é o pássaro que tem esse libertador poderoso em batalhas e pronto, como ele está falando aqui, para quebrar todo o laço de aprisionamento. Nós temos esse libertador. E ele está ressaltando que é nele que está o nosso socorro e que não só é Senhor, mas perceba que ele vai falar: é Senhor e Criador do céu e da terra. É um detalhe, não é? Criador do céu e da terra. E muito importante. Por quê? Porque isso vai gerar uma confiança em mim e em você. Ei, ele não é só Senhor, como outras pessoas têm outros senhores. Esse Senhor é Criador do universo. Agora, como que em muitas vezes eu e você não confiamos, muitas vezes nós não cremos que Ele que criou céu e terra, e isso sem nenhuma pá, sem nenhum equipamento, apenas com o haja da sua palavra, que esse Senhor aqui, como que nós inúmeras vezes não acreditamos, não confiamos que Ele não pode nos guardar diante dos momentos tempestivos, de algumas dificuldades, de algumas enchentes que nós sofremos na nossa vida, que Ele não pode nos guardar diante do inimigo das nossas almas. O que é a força do mundo, ou o que está no mundo, diante daquele que criou o mundo? Diante daquele que criou todas as coisas. Ei, esse é o seu Senhor. Se esse é o meu Senhor, como que às vezes eu acho que é melhor estar em outras mãos ou na minha própria mão do que nas mãos dele? Bendito o Senhor que não nos deu por presa nos dentes dos nossos adversários e nos trouxe aqui até essa noite de hoje. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé. Gostaria que você colocasse de pé, dizendo no seu coração essa mesma frase: bendito seja o Senhor. Ei, bendito é o Senhor que não nos deu por presa, às vezes diante não só de inimigos, mas diante de nós mesmos, dos nossos desejos controlados, a sua vontade. Ei, bendito é o Senhor que naquele momento tão tempestivo, estava lá do nosso lado. Depois vamos ver que Ele estava lá naquele momento. Muitas das vezes nós duvidamos, nós questionamos, mas hoje nós temos a compreensão: o Senhor estava lá. Eu achei que era uma derrota, mas era o Senhor me livrando, era o Senhor cuidando, era o Senhor zelando por mim, zelando pela minha casa. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Sim, Deus. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Levante suas mãos e cante isso. És a minha força,
momento que nós vamos ter, a gente vai ter já aqui de ceia, mas levantar aqui, irmão, ao Senhor, somente a Ele, a nossa gratidão pelos momentos que nós enfrentamos e que a presença dEle fez com que nós não sucumbíssemos, fez com que nós não desistíssemos, fez com que nós avançássemos, mesmo diante da maior dificuldade. A guarda dEle, a proteção dEle nos fez vencer, nos fez superar dores que nós jamais pensaríamos que iríamos superar. E a presença dEle fechou feridas que estavam abertas no nosso interior. Sim, Deus. E com certeza, irmão, nos recordarmos aqui desses momentos, não só nas nossas vidas, vida dos nossos irmãos, vida desse povo aqui, nos recordarmos da sua grandiosa mão sobre nós. Eu não tenho dúvida, eu quero declarar aqui que seja um combustível de ânimo, de esperança, de confiança nas suas guerras atuais, nas suas guerras de hoje, nas guerras que você está enfrentando nesse momento. Que toda essa palavra, esse salmo, que toda essa certeza, essa gratidão, essas histórias aqui na noite de hoje, em nome de Jesus, seja um combustível de ânimo, de esperança para as guerras que hoje você enfrenta, que a sua casa enfrenta, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Amém. Somos o teu povo, filhos e herdeiros dessas promessas. Amém ou não amém? Amém. Talvez se você, na trajetória, no curso da vida, você tenha desesperançado, sabe que você perdeu a esperança, irmão, no confiar nessa destra aqui, que é poderosa e continua agindo. E com isso, a sua aliança nesse sangue foi enfraquecida. Se talvez você, num engano do coração, alimentou fomes que não era para alimentar, irmão, caiu em armadilhas, não só do nosso adversário, mas que nós mesmos colocamos diante de nós, e você se afastou dessa comunhão, irmão, em nome de Jesus, essa é a noite para você retornar a essa mesa. Essa é a noite que você entrega o teu caminho a Ele. Entrega o teu caminho, revela as intenções do seu coração, revela a Ele as suas dificuldades, revela a Ele as suas falhas. E Ele está dizendo: sou eu que nesse sangue te purifico de todo pecado. Sou eu que faço nova a sua caminhada de fé. Sou eu que te levanto por essa destra que é poderosa. Sou eu que faço nova todas as coisas. Sou eu que estou aqui nessa noite, e através do seu arrependimento e posicionamento, o homem que se abateu, te coloco de pé novamente.